Então, para todos, já que tocamos no tema dos profetas, é muito importante trazer um complemento para esse tema e explicar alguns temas. Não todo profeta que se diz profeta realmente é o profeta que nós estamos nos referindo, que a Torá se refere. Não toda pessoa que tem uma visão mais aberta espiritual é um profeta. E nem todo profeta foi escolhido para fazer parte da transmissão da Torá. Ou seja, tem alguns pontos importantes que eu toquei de passagem aqui. O primeiro ponto, tem pessoas especiais. Tem pessoas que têm mediunidade, que têm abertura espiritual, que elas podem sim, também revelar de certa maneira o futuro, ter sentimentos, saber coisas ocultas, tudo que não veio por profecia, e sim por revelação, por mediunidade. É um tema que não tem nada a ver com profecia, porque profecia é uma revelação de Hashem, que Hashem garante algo que vai acontecer. Quando a pessoa revela por mediunidade, por exemplo, por uma visão espiritual, nada garante que não vai mudar os decretos divinos. Deus não está preso a revelações de cada pessoa. Por exemplo, uma vez eu conheci um grande rabino que já faleceu, que tinha uma visão espiritual aberta. Ele via a vida da pessoa na frente dele abertamente. Vamos dizer assim, uma visão mediúnica, com muita kedushá, com muita santidade. E perguntaram para ele, um dos meus alunos perguntou para ele se agora ele devia ou não viajar para o Brasil. Já faz alguns anos, essa história já faz alguns anos atrás. E ele disse para esse aluno, olha, hoje em dia as coisas, o que se percebe hoje não é obrigatoriamente que amanhã vai ser o que foi decretado hoje. Os decretos estão mudando a cada dia, muito mais do que nos anos passados, assim ele falou. Então pode ser que hoje eu diga que não vale a pena, amanhã eu for dizer que vale a pena, porque os decretos estão mudando de uma maneira muito rápida. Então faz o que é o correto, segue a Torá, se consulta com os teus rabinos e faz a vontade de Hashem. E ele te protege, ele vai fazer a parte dele. Porque se for depender do que eu estou sentindo, do que eu estou vendo, amanhã pode ser diferente. Assim ele respondeu. Isso é uma chave de entendimento impressionante. Porque uma revelação de uma pessoa mediúnica não é uma profecia. Ele simplesmente revelou algo que é provável que vai acontecer, que está para acontecer. Mas se a pessoa reza, pode mudar o decreto. Se faz uma boa ação, pode mudar o decreto. Ou simplesmente pelo mérito dos antepassados dele, ou pelos descendentes que ele vai ter no futuro, pode mudar o decreto dele hoje. Então ninguém garante se o que ele está vendo realmente vai ou não acontecer. Esse é um ponto. Quando o profeta ele revela com uma conexão direta de Hashem. Outro ponto, não qualquer pessoa que se diz profeta é realmente profeta. Eles faziam um tipo de verificação de um profeta, como o Rambam me explica, muito, muito minucioso, para ver se realmente ele é um profeta de Deus e não um profeta falso, que ele revela através de forças de impureza. Era um processo minucioso de análise impressionante nos mínimos detalhes, que até a pessoa ser decretado pelos sábios da Torá, que passaram a transmissão da Torá de geração em geração, até ele ser aceito como um profeta verdadeiro, ele tinha que passar por várias verificações minuciosas, que nenhuma força de impureza poderia passar por ela. Ia ser identificado aonde a fonte da impureza, a fonte que ele está recebendo essa profecia. Esses são os falsos profetas. Os falsos profetas não são pessoas que ficavam falando qualquer coisa. Eles recebiam revelações, mas às vezes era difícil identificar se era de Deus ou se era de uma força de impureza, que faz parte do cenário que Deus criou também, mas vem de uma fonte de impureza que Deus criou. Então eles já verificavam até ele ser aceito um profeta. Depois de ser aceito um profeta, nem todos os profetas eram propícios de escrever a profecia dele como revelação do sistema da Torá que eu estou falando, que é uma revelação para todas as gerações, que isso faz parte do sistema de revelação divino para todas as gerações. Às vezes eram revelações locais, de época, pessoais. Para identificar isso também precisavam ser outros profetas, outras pessoas que faziam parte dessa transmissão da Torá desde Moshe, para não deixar nenhuma interferência dos lados chegar e mudar a vontade de Hashem pura, para ser uma reta direta com Hashem. Então vimos alguns pontos aqui
Não toda pessoa que tem revelações é um profeta. São pessoas que têm abertura, inclusive os Tanaim, que tinham uma revelação imensa e tinha quase a profecia, tinha Bat Kol, chegaram em níveis de escutar coisas de mundos muito superiores, porém ainda não era nível de profecia. Ao ponto que eles tinham que conferir se realmente era um decreto ou não era um decreto, que podia mudar, não podia mudar. Um profeta recebe direto, é um nível ainda maior, a gente não tem noção. Para a gente, os Tanem é como profetas. Para a gente, o Arizal é como profeta. Para a gente, um grande sábio de Torá hoje em dia, que tem Ruach HaKodesh, uma visão aberta do mundo espiritual, também é um profeta para a gente. Mas não é desses profetas que você está falando aqui. Ele está falando dos profetas que realmente o que a Torá definiu como profetas. Esses são os livros que revelam o sistema de Hashem para todas as gerações. Então, saiba que um profeta falso é muito perigoso, porque ele está deturpando em nome de Deus a vontade de Deus. Assim tira a chance das pessoas se aproximarem de verdade de Deus. Por isso a pena pela Torá de um profeta falso é muito grave. E é muito difícil discernir para pessoas como nós. Então por isso temos que confiar que os livros dos profetas são verdadeiros, não podemos mudar nenhum versículo e acreditar como ele foi entregue, e esse é o sistema completo de revelação da vontade de Hashem para a criação. Até a próxima e tudo de bom.